Você já percebeu que existe um silêncio dentro de você? Um silêncio que não vem da paz, mas do vazio. Um silêncio que incomoda, que pesa, que grita, mesmo quando ninguém está ouvindo. Talvez você sinta isso todos os dias quando acorda. O despertador toca, você levanta, faz o que precisa, mas nada parece ter cor, nada parece ter um porquê. E mesmo que lá fora o mundo continue girando, por dentro você sente que está parado, estagnado, preso em uma vida que não faz sentido. Esse vazio não chegou de repente, ele foi crescendo aos poucos como uma sombra que se espalha sem que você perceba. No começo, você até achava que era só uma fase, um momento ruim que passaria, mas os dias foram se acumulando, as semanas se tornaram meses e a sensação continua. A cada novo amanhecer, você sente como se estivesse vivendo o mesmo dia de ontem, e o de antes de ontem, e o de semanas atrás. Uma rotina repetitiva, fria, sem propósito. Você até tenta se enganar, tenta encontrar distrações, tenta se ocupar, tenta rir de piadas forçadas, tenta buscar prazeres rápidos, mas no fundo, no silêncio da noite, quando você está sozinho com seus pensamentos, você sabe que existe um buraco dentro de você que nada consegue preencher. É como se algo estivesse faltando, algo essencial, algo que dá sentido à vida, mas você não consegue mais lembrar o que é. A falta de propósito é isso. Um ladrão invisível. Ele rouba a sua energia, apaga a sua chama, tira o gosto até das coisas que um dia você amava. E o mais cruel é que você se acostuma, aprende a sorrir por fora e a morrer por dentro. Aprende a fingir que está tudo bem quando, na verdade, cada parte de você está gritando por socorro. E talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo essa realidade. Talvez você sinta que está perdido, que a vida não tem direção, que nada faz sentido. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas aparentemente felizes, seguindo em frente, conquistando coisas, enquanto você se sente travado, preso, apagado. Mas o que você não sabe é que muitas dessas pessoas também estão quebradas por dentro, também estão fingindo, também estão vazias. A diferença é que algumas decidiram se levantar e lembrar de quem são, enquanto outras ainda permanecem na escuridão. E é aqui que está a verdade dura, mas necessária. Você se esqueceu de quem é. Em algum momento da sua vida, você deixou de lado a sua essência. Talvez porque o mundo disse que você não era suficiente. Talvez porque alguém que você admirava te fez acreditar que você nunca seria capaz. Talvez porque a rotina esmagou seus sonhos e você foi aceitando cada vez menos, até não sobrar mais nada. Quando você era criança, tinha sonhos, tinha planos, acreditava que podia ser qualquer coisa. Você não pensava em limitações, não se preocupava com julgamentos, não tinha medo de falhar. Você apenas acreditava. Mas o tempo passou, as cobranças vieram, a vida mostrou seu peso e aquele brilho foi apagando. Aos poucos você deixou de acreditar em si mesmo, deixou de acreditar que havia um propósito maior. E quando se esquece de quem é, você começa a viver uma vida que não é sua. Você se molda ao que os outros esperam. Você coloca máscaras, interpreta papéis, busca aceitação, mas nada disso satisfaz. Porque você pode enganar todo mundo, mas não consegue enganar a si mesmo. No fundo, você sabe que está vivendo aquém do que nasceu para viver. Esse vazio é a prova de que existe algo errado. A dor que você sente não é um erro, é um sinal de que você está desconectado da sua essência, um sinal de que você precisa se lembrar de quem realmente é. E eu sei que dói ouvir isso, sei que dói admitir que você está perdido, mas a verdade é que essa dor pode ser a sua salvação, porque ela está te mostrando que ainda existe algo dentro de você que se recusa a morrer. Essa dor é o grito da sua alma dizendo: acorda, você não nasceu para viver assim. Talvez você esteja cansado, desanimado, sem forças. Talvez sinta que não tem mais saída, que não faz diferença tentar. Mas escuta, você não estaria ouvindo isso agora se não houvesse algo em você que ainda quer lutar. Você não estaria aqui se lá no fundo não acreditasse que pode ser diferente. O vazio não é o fim, o vazio é o chamado. É o lembrete de que está na hora de voltar, de que está na hora de se lembrar de quem você é, de que está na hora de despertar. O esquecimento de quem você é. Você não nasceu quebrado, você não nasceu vazio, você não nasceu sem propósito. Em algum ponto do caminho, você foi convencido a esquecer. E esse esquecimento não aconteceu da noite para o dia.
Ele foi sendo construído pouco a pouco, até se tornar tão natural que hoje você mal percebe que vive sob ele. Desde pequeno, você foi ensinado a se comparar, a acreditar que precisava ser igual a todo mundo, a seguir padrões, a cumprir regras que muitas vezes não faziam sentido algum para sua alma. E sem perceber, você foi deixando de lado a sua verdadeira identidade. Foi aprendendo a agradar, a se calar, a aceitar o que não queria. Foi deixando de lutar pelo que queimava dentro de você. E começou a viver pela aprovação dos outros. As críticas que você recebeu ficaram gravadas. Cada palavra dura, cada olhar de desprezo, cada momento em que você se sentiu pequeno, se acumulou dentro de você. Até que em algum ponto você passou a acreditar nelas. Passou a acreditar que realmente não era bom o suficiente, que não tinha valor, que não merecia. E quando você acredita nisso, você se perde. Você constrói uma versão de si mesmo que não é real. Uma versão moldada pelo medo, pela vergonha, pela insegurança. Você cria máscaras para se proteger. Finge estar bem quando está em pedaços. Finge ser forte quando na verdade está à beira de desmoronar. Mas a verdade é que não existe máscara capaz de esconder a sua essência. Ela continua aí dentro. Talvez sufocada, talvez esquecida, talvez enterrada sob anos de dor. Mas ela ainda existe, você ainda existe. O problema é que quanto mais tempo você passa fingindo, mais distante você fica de si mesmo. E chega um momento em que você nem sabe mais quem é. Você se olha no espelho e não reconhece quem vê. Sente que está vivendo a vida de outra pessoa, trabalhando em algo que não ama, cercado de pessoas que não te conhecem de verdade, fazendo coisas que não refletem a sua alma. Esse esquecimento é cruel porque ele tira de você a sua identidade. E sem identidade você perde a força. Sem força você perde a motivação. Sem motivação você perde a vontade de viver. Mas existe uma coisa que o esquecimento não pode roubar: a verdade. E a verdade é que você não nasceu para viver apagado. Você não nasceu para ser apenas mais um. Você não nasceu para seguir o roteiro que os outros escreveram. Você nasceu para ser você. E talvez agora, ao ouvir isso, algo dentro de você esteja se movendo. Talvez seja pequeno, talvez seja só uma faísca, mas essa faísca é a lembrança de quem você é. A lembrança de que existe algo maior esperando por você. As consequências da falta de propósito. Viver sem propósito não é apenas viver sem direção. É viver carregando uma prisão invisível. É acordar todos os dias com um peso no peito, como se algo estivesse sempre faltando. E a pior parte é que quando você não tem um porquê, qualquer coisa se torna suficiente para te distrair. É por isso que você cai em vícios, é por isso que você procrastina, é por isso que você se perde em horas sem fim em frente a uma tela tentando anestesiar o vazio que sente. É por isso que você busca prazer imediato, mesmo sabendo que depois só vai se sentir mais vazio ainda. A falta de propósito é como um veneno lento. Ela não te mata de uma vez. Ela vai corroendo sua alma dia após dia, até que você se acostuma a viver no escuro. Você deixa de sonhar, deixa de acreditar, deixa de tentar. Você sobrevive, mas não vive. E quando você vive assim, tudo perde o brilho. Até as vitórias parecem sem graça. Até os momentos bons parecem superficiais. Porque lá no fundo você sabe, nada disso preenche o buraco que existe dentro de você. Esse é o preço de esquecer quem você é. Esse é o peso de viver sem propósito. Você se torna uma sombra de si mesma. Anda pelo mundo, mas não está realmente presente. Respira, mas não sente. Olha para frente, mas não vê futuro. E é aqui que muita gente desiste. É aqui que muitos se entregam. Aceitam que a vida é assim mesmo, que não há saída, que nasceram para sofrer. Mas essa é a mentira mais perigosa que você pode acreditar.
Porque a verdade é que se você sente esse vazio, é porque você tem algo maior esperando por você. Se você sente essa dor, é porque sua alma está clamando por algo que faça sentido. O vazio não está aí para te destruir, ele está aí para te lembrar que você nasceu para mais. O despertar. Chega um momento em que você não pode mais fugir, não pode mais se esconder atrás de desculpas, de vícios, de distrações. Chega um momento em que a dor de continuar como está se torna maior do que o medo de mudar. Esse é o momento do despertar. O despertar não acontece de uma vez. Não é um raio que cai do céu e transforma tudo em segundos. O despertar é um processo, é uma decisão. É um momento em que você olha para si mesmo e diz: basta, eu não aceito mais viver assim. E talvez esse momento esteja acontecendo agora. Talvez essas palavras estejam cutucando algo dentro de você. Talvez você esteja sentindo raiva, tristeza ou até esperança. Não importa. O que importa é que você está sentindo. E sentir é o primeiro sinal de que você está voltando à vida. O despertar começa com uma lembrança. A lembrança de que existe algo dentro de você que não pode ser apagado. A lembrança de que você tem uma identidade, uma essência, um propósito. A lembrança de que você não é só mais um nesse mundo. Você é único. E quando você começa a se lembrar disso, algo muda. O vazio começa a perder força. A escuridão começa a recuar. A chama que estava apagada começa a se acender novamente. Mas o despertar exige coragem. Coragem para olhar para a própria dor. Coragem para admitir que você estava vivendo uma mentira. Coragem para se levantar, mesmo quando parece impossível. O chamado final. Agora é a hora. Não existe mais desculpa. Não existe mais adiamento. Não existe mais fuga. Você foi chamado. O vazio que você sente não é o fim, é o início. É a prova de que existe um propósito esperando por você. Você pode continuar vivendo como está, se arrastando, fingindo, aceitando menos do que merece, ou pode decidir se levantar. Pode decidir se lembrar de quem é. Pode decidir recomeçar. E eu sei que não é fácil. Sei que dói. Sei que parece impossível. Mas escuta, impossível é continuar vivendo sem propósito. Impossível é ignorar a própria essência. Impossível é calar a voz da sua alma para sempre. O chamado está aqui, está agora. E ele é para você. Não para o vizinho, não para o amigo, não para a pessoa que está ao seu lado. É para você. Você foi chamado a se levantar. Você foi chamado a lembrar de quem é. Você foi chamado a viver com propósito. A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. E quando terminar esse vídeo, eu quero que você se lembre. Isso não foi apenas mais uma mensagem. Isso foi um chamado. Um chamado para despertar, para recomeçar, para viver de verdade. Não se esqueça. Você não está sozinho. Aqui no modo Reset, a cada palavra, a cada vídeo, você vai ser lembrado de quem realmente é. Então se inscreve. Ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. E nos comentários você vai encontrar nossas redes sociais para caminhar ainda mais perto dessa transformação. Agora escolha. Porque o mundo pode tentar te apagar, mas o fogo que existe em você nunca vai morrer.